Olá, empresários de sucesso, está no ar. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Gonçalves, ele é o CEO da GoFlux. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Perfeito, muitos assuntos para abordarmos nessa edição do Empresários de Sucesso, mas para começar eu gostaria que você contasse para o nosso público um pouco da jornada da GoFlux. Os primeiros passos, em que contexto você decidiu criar a empresa, por favor. Bom, a GoFlux nasceu basicamente de uma indignação latente em mim, nos meus sócios, de ver as coisas sendo feitas da mesma maneira há muitos anos, né? Especialmente no mercado de logística e transportes, a gente vê não houveram grandes inovações, grandes mudanças tecnológicas desde a adoção do e-mail. Então, as empresas acabam ainda contratando fretes mais ou menos da mesma maneira, usando e-mail, telefone, basicamente, quando o mercado como um todo ele já se digitalizou. Então, a gente começou com a ideia embrionária de construir uma empresa de tecnologia para solucionar esses problemas de conexão de contratantes e transportadoras lá em final de 2015, início de 2016, e a empresa tomou corpo em 2018, a gente começou de fato com o primeiro cliente, primeiro produto de fato atendendo o mercado, e já temos aí 3 anos de uma história de bastante sucesso e bastante entrega de soluções que o mercado ainda não tinha visto. Acho que esse é o ponto principal, né? A gente conseguiu trazer para o mercado conceitos que até então não se consideravam possíveis no mercado de transportes, e a gente tem feito isso com bastante sucesso. Maravilha, excelente. Eu quero, inclusive, pedir que você se aprofunde um pouco mais nesses elementos que você acabou de destacar e nos conte como a empresa tem impactado positivamente no dia a dia dos clientes, quais são os diferenciais na sua avaliação e quais são esses mercados em que a GoFlux tem atuado. Ótimo. A gente construiu uma plataforma digital que ela é muito mais do que um marketplace de compra e venda de fretes de transporte rodoviário. O que a gente está construindo na prática, desde 2018, é um ecossistema que conecta empresas que demandam contratação de transporte rodoviário e empresas de transportes, transportadoras. Note que a gente não está falando do motorista de caminhão especificamente, é uma conexão B2B num conceito de bolsa de frete. Onde você tem altíssima liquidez de transações, os embarcadores, os donos da carga, conseguem acessar uma quantidade exponencial de transportadoras. Nós temos mais de 1.500 transportadoras totalmente homologadas e cadastradas na plataforma, aptas a prestarem serviço, e essas 1.500 transportadoras, por sua vez, têm acesso a uma quantidade muito maior de ofertas de carga. Ou seja, esse efeito de conexão de embarcadores e de transportadoras, ele gera para os embarcadores um acesso maior a oportunidades de transporte, ou seja, eles conseguem ter mais liquidez, conseguem encontrar a transportadora certa para a sua demanda. As transportadoras conseguem ter acesso a uma quantidade maior de cargas, elas conseguem carregar com mais frequência e ter menos tempo ocioso, ou seja, é um benefício do ponto de vista de eficiência operacional para as empresas. E isso tudo acontece dentro de um ambiente totalmente digital, na nuvem, com total compliance, com total segurança das informações e rastreabilidade dos eventos. Então, a gente atua conectando essas empresas no momento da busca do fornecedor. Todo o processo de negociação acontece dentro da plataforma, e aí as empresas podem negociar, fazer uma tomada de preço, fazer leilões reversos, enfim, existem diversas modalidades de contratação disponíveis na plataforma, e todo o processo é rastreado e validado digitalmente dentro da plataforma até a entrega da carga. Ou seja, a gente passa simplesmente do modelo antigo de falar com o transportador ao telefone para pedir preço, para um ambiente onde existe uma plataforma que gerencia desde a busca do fornecedor, o processo de negociação até a entrega da mercadoria no destino final. Então, é um conceito muito mais amplo e digitaliza todo o processo, que traz vantagem de segurança, de acesso à escala, de economia e competitividade e, principalmente, uma massa de dados super rica para a tomada de decisão. Perfeito, muito interessante, porque nós temos observado, né, um processo de digitalização nos mais diferentes segmentos. A pandemia, inclusive, acelerou isso naqueles setores em que esse processo era adiado ou postergado. Então, certamente,
a GoFlux tem ajudado demais os seus clientes e ajudado essas empresas a se tornarem, claro, mais eficientes. Nesse cenário, como você vê a adoção das novas tecnologias do ambiente virtual e desses processos muito mais eficientes por parte das outras empresas e como a GoFlux tem ajudado também nesse processo? Bom, a gente tem avaliado isso desde 2020 com a questão da pandemia. A gente, no início, ficou bastante preocupado, porque ninguém sabia a extensão da pandemia, de uma maneira geral, nas empresas, mas, no final do dia, a pandemia ela teve um efeito positivo do ponto de vista de trazer para as empresas uma necessidade latente de fazer alguma coisa do ponto de vista de digitalização. Muitos projetos que estavam na gaveta, muitas iniciativas que ainda não tinham andado, elas se tornaram necessárias em função da necessidade de trabalho remoto, de ganhar eficiência sem perder o tempo das operações, né? Nesse sentido, a gente ainda enxerga um espaço muito grande para a adoção de novas tecnologias, especialmente no setor de logística e transportes. Se você for observar em outros segmentos, por exemplo, como finanças, marketing, existe um desenvolvimento e aplicação de tecnologias muito mais intensa do ponto de vista de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, de comportamento do consumidor e etc. E na logística a gente ainda tem um espaço muito grande para isso. O nosso papel, de uma maneira ou de outra, tentar tirar das empresas o medo e trazer um pouco de pioneirismo de que a gente tem uma solução que é apta, que é funcional, ou seja, ela tem um risco baixo do ponto de vista da adoção, um custo baixo do ponto de vista da adoção por parte das grandes empresas, e mostrar para essas empresas que é um processo inexorável. Não tem como a gente pensar em operações de transporte, operações de uma maneira geral, sem pensar de maneira digital, pelos ganhos de eficiência, pela necessidade de você conseguir ter mais controle. Então, apesar desse movimento ter se intensificado em 2020, a gente ainda vê o mercado de transportes e logística com muito espaço, com muita oportunidade para a digitalização, e a gente presta esse papel de ser um dos agentes de fomento desse tipo de inovação e de transformação digital. Perfeito. Então a GoFlux tem se destacado nesses últimos semestres, digamos assim, desde a sua fundação, oferecendo, claro, um serviço diferenciado e buscando soluções em um mercado muitas vezes classificado até como conservador. Agora, vamos falar um pouco de futuro? Quais são as perspectivas para esse segundo semestre de 21, 22 a caminho? Muitos empresários se planejando, a vacinação avançando em um ritmo bem considerável. Muito em breve já iremos retomar aquilo que a gente entendia como normal, o velho normal. Então, quais são as perspectivas? Explorar novos mercados, aumentar o portfólio de serviços, enfim, o que você pode destacar em relação a GoFlux? Bom, do nosso lado a gente vê os próximos semestres, o segundo semestre de 2021 e o 2022 com bastante otimismo. O ponto que você comentou da vacinação, a gente virar um pouco a chave do otimismo no país de uma maneira geral, né? A gente aposta muito nisso. Do ponto de vista da GoFlux, para aproveitar essa onda, essa retomada da economia, a gente tem bastante coisa boa. A gente acabou de fechar uma rodada de captação de investimento com 2 fundos de Venture Capital no Brasil. Um deles é a SP Ventures, que é um fundo líder em investimentos em startups do agronegócio, que é o nosso setor principal de atuação, né? Já atende bastante empresas no agro, somos líderes no setor. E um outro fundo chamado ADM Venture Capital, que é do Grupo Rendimento, instituição financeira brasileira, que faz total sentido com os produtos que a gente está lançando esse ano. Como a gente atua como uma clearing house de fretes, a gente registra todo o processo de contratação e operação de fretes, a gente lançou um produto esse ano chamado GoFlux na Conta. E é um produto super, super inovador e super importante na nossa estratégia de negócio e para as transportadoras, que têm muita dificuldade em gerir fluxo de caixa. Como é que ele funciona? É um produto que, uma vez a carga sendo contratada pela plataforma, a gente tem todo o registro da cotação, da contratação e da execução do serviço. A gente consegue oferecer para a transportadora, que normalmente vai receber por esse serviço prestado daqui a 30, 40 dias, o valor do frete, a gente consegue oferecer para essa transportadora um serviço de antecipação do recebível performado, ou seja, a
transportadora consegue receber o valor da prestação de serviço antecipadamente, não é dívida, porque ela tem todo esse processo registrado dentro da plataforma, então a gente consegue validar antes, digitalmente, que o serviço foi contratado e foi efetivamente prestado. Isso traz para o mercado e para o concedente do crédito e para a transportadora uma segurança muito maior, um custo do capital muito mais baixo, muito mais competitivo. A gente entende que isso tem um efeito positivo de fomento à melhoria das condições de trabalho, condições de competitividade das empresas de transporte, e é um produto que começa a fintechizar a nossa operação, como a gente chama. A gente é uma logtech, uma startup de logística, mas com uma pegada financeira bastante interessante também. Então, essa é a nossa grande aposta. A gente deve antecipar até o final desse ano algo em torno de 100 milhões de reais para as transportadoras em fretes, e a ideia, olhando 2022, é a gente chegar ao patamar de 1 bilhão de fretes antecipados para as transportadoras do nosso ecossistema. Muito bom, hein, Rodrigo? As perspectivas são excepcionais. Desejo muita sorte e sucesso nessa caminhada sua e do seu time da GoFlux, e sinta-se já convidado para voltar ao Empresários de Sucesso e nos atualizar das novidades da empresa. Parabéns e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. A gente está à disposição. Sempre que tiver coisa nova, a gente vai estar por aqui. Muito obrigado. Até mais. Eu conversei com o Rodrigo Gonçalves, ele é o CEO da GoFlux, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.